Nessa videoaula nós vamos falar sobre a soma e a subtração de matrizes. Bem, comecemos aí falando sobre a soma. Bora lá então. Para que duas ou mais matrizes sejam somadas, a primeira necessidade que a gente deve observar é que elas devem ter a mesma ordem. Então isso quer dizer que apenas matrizes de mesma ordem podem ser somadas. Você não pode somar, por exemplo, duas matrizes que tenham ordens diferentes. Além disso, a soma das matrizes ela é feita somando cada elemento de uma matriz com o seu correspondente na outra matriz. Isso, claro, se for a soma de duas matrizes. Se for a soma de mais de duas matrizes, você vai somar cada elemento da primeira matriz com os seus correspondentes das demais matrizes. Bem, assim se você tiver, por exemplo, a matriz A que está aparecendo aí na tela. Essa matriz a gente pode perceber que ela é uma matriz de ordem M por N, de tal maneira que cada elemento dessa matriz vai ser A e J, caracterizado pela sua linha e pela coluna onde ele está. Bem, então dada essa matriz A e dada essa matriz B que também deve ter ordem M por N, né? Para a gente poder somar essas duas matrizes, nós vamos ter que A mais B, que é a soma das duas matrizes. Isso vai gerar uma matriz também de ordem M por N, como a gente pode perceber aparecendo na tela. Vejam que a soma de duas matrizes de ordem M por N dá uma outra matriz também de ordem M por N. E aí o que você pode perceber? Vejam que eu somo o A11 com o B11, ou seja, o elemento da primeira linha e da primeira coluna são somados. Eu somo o A12 com o B12, soma o A13 com o B13, soma até o A1N, B1N, né, com o B1N. Isso da primeira linha. E aí, claro, você vai somando cada elemento com o seu correspondente até chegar na última linha e última coluna, onde você vai somar o AMN com o BMN. Ou seja, o que você tem que perceber? É só lembrar do que eu falei. Para nós somarmos duas ou mais matrizes, a gente soma cada elemento com o seu correspondente. E aí você diz o que é o seu correspondente. É aquele elemento que está na mesma linha e na mesma coluna da outra matriz com quem eu vou somar. Então, por isso que eu disse que a gente soma quem está na primeira linha e primeira coluna com quem está na primeira linha e primeira coluna da outra matriz, porque é somar cada elemento com o seu correspondente. Aí eu trago um exemplo bem básico, só para a gente ver na prática como é que é feita a soma de matrizes. Então, dadas as matrizes A e B, vocês percebem que as matrizes A e B são matrizes quadradas de ordem 2. Eu quero saber quanto é A mais B. Bem, como elas têm a mesma ordem, né, que é a ordem 2, dá para a gente somar as duas matrizes e o resultado, a soma dessas matrizes, vai estar também uma matriz de ordem 2. Então acompanhe aí, ó. Eu pego o 1, que está na primeira linha e primeira coluna da matriz A, e somo com o 5, que está na primeira linha e primeira coluna da matriz B. Eu junto o menos 3 da primeira linha e segunda coluna da matriz A com o 2 da primeira linha e segunda coluna da matriz B. Eu vou juntar o 4 da segunda linha e primeira coluna da matriz A com o seu correspondente na segunda linha, primeira coluna da matriz B, que é o menos 6. Então, pega 4 mais o menos 6. E por último, eu pego quem está na segunda linha, segunda coluna das duas matrizes, que são o 5 e o 0. Então, eu faço 5 mais 0. Bem, essa é talvez a parte mais trabalhosa, que é você ter cuidado para juntar cada elemento com o seu correspondente e não trocar a ordem dos elementos. Agora o que a gente vai fazer? Vai juntar. Mas antes eu vou trabalhar os sinais. Mais com menos dá menos. Então o 4 mais menos 6 vai ficar 4 menos 6. Então você tem 1 mais 5 é 6. Menos 3 mais 2 é menos 1. 4 menos 6 é menos 2. 5 mais 0 é 5. De maneira que está aí representada a matriz A mais B da forma como a gente queria. Continuando aí os nossos assuntos, nós falaremos sobre a subtração de matrizes. Bem, eu posso já adiantar que a subtração de matrizes ela é muito parecida com a soma. Só que, claro, em vez de somar, você vai subtrair. Bem, então para que duas ou mais matrizes possam ser subtraídas,
tem a necessidade de elas terem a mesma ordem, que é o caso também da soma, né? Elas têm que ter a mesma ordem. Além disso, a subtração de matrizes, você vai calcular subtraindo cada elemento do seu correspondente nas outras matrizes. Então, em vez de somar, você vai subtrair, porque agora é subtração. Assim, se você tem a matriz A, que é uma matriz, como a gente já conhece do exemplo anterior, uma matriz de ordem M por N, e eu tenho aí uma matriz B, também de ordem M por N, para a gente poder calcular a diferença entre as duas matrizes, então para a gente pegar a matriz A menos B, você pega cada elemento menos o seu correspondente. Então você pode acompanhar aí na tela, eu pego o A11 menos o B11, pego o A12 menos o B12 e assim por diante. Ou seja, você pega nas duas matrizes cada elemento correspondente, cada elemento que está na mesma linha e mesma coluna e subtrai. Então, se você pegar, por exemplo, o elemento que está na linha 3, coluna 1, você vai ter que subtrair ele do elemento que está na linha 3, coluna 1 da outra matriz. Porque, como eu disse, é cada elemento menos o seu correspondente. Bem, a subtração de matrizes, na verdade, muitos livros didáticos nem consideram ela como subtração. Na verdade, a subtração é considerada como uma soma com a matriz oposta. Por isso que a subtração de matrizes é muito parecida com a soma de matrizes, porque você pode considerar ela como sendo uma soma com a oposta da outra matriz, da segunda matriz. Trago aí um exemplo para a gente começar a treinar esse assunto. Eu trago aí as matrizes A e B, as mesmas que nós tínhamos no exemplo anterior, só que agora eu quero que a gente pegue essas duas matrizes e calcule no item A menos B. Bem, como nós temos as duas matrizes de ordem 2, quadradas de ordem 2, a diferença entre elas vai ser também uma matriz quadrada de ordem 2. Então você pega 1 menos 5, ou seja, linha 1, coluna 1. Depois você olha na linha 1, coluna 2, então você vai fazer menos 3, menos 2. Em seguida eu olho na linha 2, coluna 1, que eu pego 4 menos o menos 6. E por último, linha 2, coluna 2, eu pego 5 menos 0. Antes de a gente calcular, eu vou trabalhar os sinais, o 4 menos o menos 6, menos e menos dá mais. Então vai ficar 1 menos 5, menos 3 menos 2, 4 mais 6, 5 menos 0. Vamos resolver. 1 menos 5 dá menos 4, menos 3 menos 2 dá menos 5, 4 mais 6 dá 10 e 5 menos 0 dá 5. De maneira que a matriz A menos B é essa matriz que a gente obteve aí no finalzinho do nosso cálculo. Bem, no item B eu quero a matriz B menos A. O intuito desse item B é mostrar que a diferença de matrizes não é comutativa. É mostrar que a matriz A menos B ela vai ser diferente da matriz B menos A. Vamos lá então. Então, pegando agora a matriz B menos a matriz A, você vai pegar os elementos da B para a A. Então, você pega 5 menos 1, acompanhe aí. 2 menos o menos 3. Menos 6 menos o 4. 0 menos o 5. Eu vou agora trabalhar os sinais 2 menos o menos 3, menos e menos é mais, então vai ficar 2 mais 3, e o restante eu repeti, 5 menos 1, menos 6 menos 4, 0 menos 5. Juntando agora 5 menos 1 dá 4, 2 mais 3 dá 5, menos 6 menos 4 dá menos 10, e, por último, 0 menos 5 dá menos 5. Então você tem aí a matriz B menos A. Compare a matriz B menos A com a matriz A menos B e percebam o que eu falei. Nós obtivemos matrizes diferentes. Isso prova o que eu já havia falado, que a subtração de matrizes ela não é comutativa. Além disso, dá para a gente perceber que quando você faz A menos B e B menos A, você não obtém a mesma matriz, mas você obtém a oposta da matriz A menos B. B menos A, na verdade, é a oposta da matriz A menos B. Então, isso mostra que a propriedade que vale lá para o conjunto dos números reais, por exemplo, ela continua válida para cá. No conjunto dos números reais, 2 menos 3 e 3 menos 2 são resultados diferentes. Mas a gente sabe que 2 menos 3 é o oposto de 3 menos 2.
Então essa propriedade também vale para a subtração de matrizes. Terceiro exemplo. Dadas as matrizes A, B e C, calcule. A, B e C são matrizes de ordem 2, como a gente pode observar. No item A, eu quero A mais B menos C. Então nós vamos somar a matriz A com a matriz B e vamos subtrair com os elementos da matriz C. Como nós sabemos que soma e subtração de matrizes, eu vou pegar e juntar cada elemento com o seu correspondente, então é só juntar cada elemento com o seu correspondente nas matrizes A, B e C. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para o fato de que, como as matrizes possuem a mesma ordem, que elas são quadradas de ordem 2, então há a possibilidade de você fazer essa operação com essas matrizes. Vamos lá então, A mais B menos C. Eu vou pegar, juntar os elementos da matriz A com os elementos da matriz B e vou subtrair dos elementos da matriz C. Então fica, acompanhe aí, 0,5 mais 0,6 menos o menos 3. Isso aí vai ser o elemento da primeira linha, primeira coluna. Depois, 1 junta com o 0,8 e subtrai do 0,5. Isso vai estar na primeira linha e segunda coluna. Continuando então, eu vou pegar 0 mais 1 menos o menos 1, que agora eu estou na segunda linha e na primeira coluna. E por último eu vou pegar 4 juntado com o menos 2 menos o 5, que eu estou na segunda linha e segunda coluna. Vamos lá então juntar os que derem. Eu vou inicialmente trabalhar os sinais. Então eu repeti 0,5 mais 0,6 e mais com menos, menos com menos dá mais, logo mais 3. Depois eu repeti 1 mais 0,8 menos 0,5. No final eu repeti 0 mais 1, menos e menos dá mais, 1 também. Por último, 4 mais com menos dá menos 2, menos 0,5. Não, menos 5, digo. Vou agora juntar todos. 0,5 mais 0,6 vai dar 1,1, com mais 3 dá 4,1. 1 mais 0,8 dá 1,8, menos 0,5 dá 1,3. 0 mais 1 dá 2, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 5 dá menos 3. Então nós temos aí a matriz A mais B menos a matriz C, calculado aí no item que a gente pediu, o item A da questão 3. O item B, ele pede A menos B mais C. Então o item B é só trocar da ordem das operações do item A. Eu vou pegar a matriz A menos a matriz B e vou somar com a matriz C. Vamos lá então pegar aqui, matriz A menos a matriz B mais a matriz C. Bora juntar então. Primeira linha, primeira coluna, eu junto 0,5 menos 0,6 mais o menos 3. Primeira linha e segunda coluna, eu pego 1 menos 0,8 mais 0,5. Segunda linha, primeira coluna, eu pego 0 menos 1 mais o menos 1. E segunda linha, segunda coluna, 4 menos o menos 2 mais 5. Vamos aí trabalhar os sinais. Então ficou 0,5 menos 0,6, mais com menos dá menos 3. Logo depois eu tenho na primeira linha e segunda coluna 1 menos 0,8 mais 0,5. Na segunda linha, primeira coluna, 0 menos 1, mais com menos dá menos 1. Segunda linha, segunda coluna, 4, menos e menos dá mais 2, mais 5. Bem, vamos agora juntar todos os valores e chegar no resultado final. 0,5 menos 0,6 dá 0,1 negativo, menos 0,1 com menos 3 dá menos 3,1. 1 menos 0,8 dá 0,2, com mais 0,5 dá 0,7. 0 menos 1 dá menos 2. 4 mais 2 dá 6. 6 mais 5 dá 11. Então a gente obtém o valor da matriz A menos a matriz B mais a matriz C. Quarto exemplo, da OSEC de São Paulo. Os números x e y tais que a soma dessa primeira matriz com a segunda matriz. Primeira matriz formada pelos elementos x ao quadrado, y ao cubo,
x ao quadrado, y ao quadrado. Segunda matriz tem elementos 3x menos y, 4x, 2y. Essa soma tem que dar igual à matriz de elementos 4, 0, 5, menos 1. Então, eu quero saber quais os valores de x e y. Como aí nós temos uma soma de matrizes, é só pegar e somar as matrizes que aparecem na questão. Somando cada elemento com seu correspondente, vai ficar x ao quadrado mais 3x, y ao cubo menos y, x ao quadrado mais 4x, y ao quadrado mais 2y. Essa soma tem que dar igual à matriz de elementos 4, 0, 5 menos 1. Bem, agora a gente pega e aplica o que nós estudamos em igualdade de matrizes. Nós vimos que duas matrizes são iguais apenas se os seus elementos correspondentes forem iguais. Desse modo, então, nós devemos ter que o x ao quadrado mais 3x tem que ser igual a 4, o x ao quadrado mais 4x tem que ser igual a 5. Aí a gente monta um primeiro sistema. Por outro lado, y ao cubo menos y tem que dar 0. Y ao quadrado mais 2y tem que dar menos 1. A gente monta a partir daí um segundo sistema. Bem, com esses sistemas montados, vamos resolver o primeiro sistema e depois eu resolvo o segundo. Está aí o primeiro sistema. Uma maneira de eu resolvê-lo, de maneira bem simples, é só trocar o sinal de todo mundo na primeira equação e substituir a segunda equação. E agora que eu fiz esse procedimento, eu cancelo x ao quadrado com menos x ao quadrado, juntando 4x com menos 3x dá x, e juntando 5 menos 4 dá 1. Então, a gente descobre a partir daí que o valor de x ele é igual a 1. Bem, falta agora a gente descobrir o valor, né, de y. E para saber o valor de y, eu vou então pegar o segundo sistema. No segundo sistema, y ao cubo menos y é igual a 0, y ao quadrado mais 2y é igual a menos 1. Esse segundo sistema, observemos que a gente não sabe resolver uma equação cúbica, uma equação y ao cubo. O que é que eu vou fazer então? Como a gente não sabe resolver a equação cúbica, eu vou fatorar a primeira expressão e vou transformar a segunda expressão numa equação do segundo grau. Então, fatorando a primeira expressão, eu coloquei o y em evidência. Ficou y vezes y ao quadrado menos 1 igual a 0. E transformando a segunda expressão numa equação do segundo grau, eu joguei tudo para o começo. Ficou y ao quadrado mais 2y mais 1 igual a 0. Bem, só que agora se você olhar, para a primeira expressão, y multiplicado por y ao quadrado menos 1 igual a 0, esse y ao quadrado menos 1 ele é uma diferença de quadrados, porque na verdade ele é y ao quadrado menos 1 ao quadrado. Toda diferença de quadrado pode ser transformada no produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu transformei y ao quadrado menos 1 em y menos 1 vezes y mais 1. E, claro, eu repeti o y que já estava antes. Bem como a gente pode perceber que esse y ao quadrado mais 2y mais 1, isso aí, na verdade, é um trinômio quadrado perfeito. Porque você pode transformá-lo em y mais 1 ao quadrado. Y mais 1 ao quadrado, se você resolver, vai dar y ao quadrado mais 2y mais 1. Para que eu fiz isso? Na primeira expressão, nós temos um produto de três parcelas, y menos 1 e y mais 1, dando igual a 0. Se lembrem que um produto só dá igual a 0 se cada parcela for igual a 0. Então, ou você tem que o y é 0, aí você chega à primeira solução, ou você tem que o y menos 1 é igual a 0, aí você chega na segunda solução, que é y igual a 1, ou você tem que o y mais 1 é igual a 0, e aí você chega na terceira solução, que é y igual a menos 1. Só que acontece que, como se trata de um sistema, quem for solução da primeira equação tem que ser solução também da segunda equação. Então, você olha a segunda equação, y mais 1 ao quadrado, a única solução dela é y igual a menos 1. Era só você pegar y mais 1 igual a raiz de 0, que é 0. Se y mais 1 é igual a 0, então y é igual a menos 1. Ou seja, a única raiz que é raiz das duas equações do sistema é y igual a menos 1. Dessa forma, então, nós temos que o x vai ser igual a 1 e o y é igual a menos 1. E a resposta correta é o item D.
Com isso, a gente chega ao fim dessa videoaula, a gente retoma os nossos assuntos logo após com a continuação aí do estudo de matrizes.